No vídeo de hoje eu quero trazer para você uma palavra sobre árvores e o conhecimento. Uma palavra que Deus tem me inspirado há tempos para trazer para vocês de maneira fácil, de fácil entendimento, para que você possa conhecer a verdade sobre o conhecimento de Deus, sobre o que é o conhecimento e a sabedoria de Deus. Amém? Eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí de notificações, compartilhe esse vídeo com alguém que você queira que tenha entendimento da Bíblia, que tem dificuldades, porque eu vou trazer conteúdos de qualidade muito interessantes para você aprender sobre a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês os versículos que eu quero compartilhar com vocês são alguns versículos. Eu vou estar no decorrer do que eu vou estar falando aqui, eu vou estar compartilhando alguma coisa para a gente ter uma base bíblica do que eu vou falar, mas eu quero trazer em primeiro lugar o versículo de Gênesis 2, 15, 16, 17. E a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte. Ela nos diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O outro versículo que eu quero compartilhar, já deixando aqui como base para a nossa narrativa, para o que eu vou estar dizendo para vocês aqui, é o versículo de Gênesis 3, ele está lá em Gênesis 3, eu vou ler do 1 ao 5, tá? Se você quiser acompanhar, mas se não, só escute. A palavra de Deus, ela nos diz assim, Gênesis 3, 1, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, sim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. É muito profundo o conhecimento que isso nos traz, porque é difícil a gente entender como uma serpente falava. E nós sabemos que os animais hoje, eles não têm o dom da fala. É muito complicado a gente tentar entender esse versículo de uma maneira teológica e saber que simplesmente um animal falou com Eva e ela ouviu esse animal e ela tomou uma decisão que mudou o rumo da humanidade. Mas eu quero dizer para você que existiam duas árvores no jardim. Árvore da vida. A árvore da vida, ela foi colocada no Éden para que o homem pudesse comê-la e ter vida eterna, continuar vivendo eternamente. É uma árvore realmente que nos traz a vida. Ela nos traz a vida. E qual era o principal ponto disso? O principal ponto disso é que no Éden o homem tinha a presença de Deus presente. Deus ele sempre ia todas as tardes visitar a sua criação e passar conhecimento para a sua criação, ensinar coisas para a sua criação, ou seja, para Adão e para Eva. Deus, ele tinha prazer em estar presente com a sua criação, que era Adão e Eva. E ele todo dia, todas as tardes ele ia lá. E o símbolo da árvore da vida é simplesmente a eternidade. É uma árvore que nos trazia eternidade, ela nos trazia vida em abundância, vida sem medida. O que aconteceu no céu para que essa serpente pudesse estar no jardim influenciando a criação de Deus? Aconteceu muito antes daquilo que Satanás, que antes tinha o nome de Lúcifer, quis tomar o trono, tomar o lugar do Senhor no céu. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que Lúcifer, ele se envaideceu do seu poder, porque ele era um anjo perfeito, ele era uma criação perfeita. Deus o tinha feito perfeito. E acredito eu que essa perfeição vinha de várias formas, tanto no governo, como na sabedoria, como no entendimento,
em como ele louvava o Senhor, e isso o envaideceu. E durante séculos no céu ele foi criando, ele foi semeando rivalidade contra Deus, ele foi semeando dúvidas contra o que Deus ordenava. A simbologia das árvores no Jardim do Éden, ela simboliza dois tipos de conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela nos traz um conhecimento terreno. Ela nos traz um conhecimento científico, um conhecimento que existe hoje no mundo. A árvore da vida, ela nos traz vida. E o conhecimento dado por ela é simplesmente nada mais nada menos que o próprio Deus nos ensinando as coisas que precisamos aprender, aquilo que nós precisávamos para ter a vida eterna, para aprender a viver nessa terra com sabedoria, para entender o que Deus tem para passar, para ter comunhão com Deus. Essa é a árvore da vida sendo consumida e a vivência do Éden, porque Deus ele já deu tarefas a Adão, ele já deu tarefas para Adão poder exercer. E como Adão ia exercer sem conhecimento? Adão nomeou cada animal daquela época. Todos os animais que nós conhecemos hoje foi nomeado por Adão. Então havia uma inteligência em Adão subhumana. Havia um nível de sabedoria na mente de Adão, a mente ligada com Deus, que era subhumana. Os seres humanos hoje não têm aquela inteligência que Adão tinha. É um homem que ele fazia parte de Deus, ele era parte de Deus, ele tinha o sopro de Deus. Mas o Éden, ele simboliza obediência, ele simboliza a criação, ele simboliza a vontade de Deus sendo feita, mas ele também simboliza o livre-arbítrio. Deus é tão misericordioso porque ele nos deu livre-arbítrio. Ele poderia não ter colocado essa árvore lá no jardim, mas ele colocou essa árvore no jardim para mostrar para mim e para você que nós podemos fazer escolhas. E essas escolhas nos trazem consequências. Porque a serpente enganou a Eva dizendo que ela seria como Deus. O que eu vejo que é ser como Deus, é ter o conhecimento que Deus tem, é tentar entender e fazer as coisas que Deus faz. E Adão e Eva, eles sabiam que Deus criou tudo através da tua palavra, que Deus era um ser poderosíssimo, que era impossível um homem, um ser mortal pequenino, pensar igual a Deus. E a serpente, usando esse pensamento, ela contaminou o coração de Eva, porque Eva vivia naquele ambiente, naquele cenário, e aquele cenário lhe trazia alívio, lhe trazia também dúvidas, lhe trazia sede de conhecimento. Às vezes a nossa sede de conhecimento, ela pode nos matar, ela pode nos fazer perecer, porque esse conhecimento que Eva adquiriu comendo a fruta e passando para Adão é um conhecimento maligno, é um conhecimento que hoje eu entendo que esse conhecimento hoje seja a ciência, seja a astronomia, conhecimento de tecnologias, da criação da bomba atômica, do domínio do petróleo, plutônio. O domínio desse tipo de conhecimento tem trazido para nós o quê? A destruição. Mas existe um livro apócrifo, o livro de Enoque, ele nos relata que haviam vigias na terra, anjos que Deus separou para nos instruir aqui na terra, depois da queda de Adão, para nos ensinar. E esses anjos foram contaminados por Satanás e eles nos ensinaram práticas que eram ilícitas, que não agradavam a Deus. Veja bem, o homem na época do Éden não sabia o que era uma armadura, o que era uma espada. Eva não sabia o que era maquiagem, não sabia o que era ler as estrelas, porque ela tinha Deus, porque Deus ensinava o conhecimento puro e saudável para eles. Mas depois de um tempo, a humanidade se corrompeu a tal ponto que os anjos contaminaram o povo de Deus com conhecimentos celestiais, mas conhecimentos que iam lhe trazer destruição, porque nós humanos não tínhamos domínio desses conhecimentos, e eram conhecimentos que iam nos destruir. E até hoje você vê muito conhecimento semeado, você vê homens como Albert Einstein, você vê homens como Tesla, você vê homens como Elon Musk, pessoas que têm um conhecimento absurdo, subhumano. Mas eu te pergunto, de onde veio esse conhecimento?
Esse conhecimento veio da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque é um conhecimento destrutivo, é um conhecimento que não nos traz libertação, é um conhecimento que nos ajuda em um ponto, é um conhecimento que pode nos trazer conforto, mas ele nos leva à morte, porque a ganância do ser humano, o coração do homem é ganancioso, e o coração do homem deseja mais e mais e mais. O homem é egoísta, ele deseja ser o melhor, e é justamente essa natureza, é o lado mal da árvore do bem e do mal. O lado bom da árvore do bem e do mal são esses conhecimentos que você vê hoje. Um smartphone desse aqui, você consegue fazer ligações, você consegue falar com pessoas, você consegue ligar para uma ambulância caso você passe mal. Mas esse smartphone, inclusive esse aqui é muito antigo, ele pode te levar à soberba, te trazer uma certa vaidade, porque se você está no meio de pessoas que não têm esse conhecimento, você vai se sentir orgulhoso, você vai se sentir vaidoso. Esse é o sentimento do Éden, é o sentimento de Lúcifer. Ele contaminou toda a humanidade com isso. Eu digo para vocês que existem milhares de outros conhecimentos que a ciência não compartilha hoje. Você pode enxergar isso através de filmes, através de filmes como Marvel, que tem super tecnologias. Muitas coisas ali são reais, mas não são divulgadas para os seres humanos mortais normais, né? São coisas que são criadas para o homem do futuro, para a dominação do anticristo. Então eu deixo uma reflexão para você que você e eu, nós não precisávamos do conhecimento da árvore do bem e do mal, porque o próprio Deus ia nos ensinar todas essas coisas, mas de maneira correta. Imagine o homem que criou esse celular, a mente desse homem, o estudo, ou sequer que ele não tenha tido contato com nenhuma entidade celestial, espiritual, para ele ter esse conhecimento antes de todos. Imagine Deus ensinando todos os homens a construir isso. Isso não ia ser um comércio, isso não ia ser uma competição. Todos iam saber fazer isso, porque era isso o plano de Deus para a humanidade, o homem ter conhecimento por igual, todos conhecerem as mesmas coisas. Esse é o fruto da árvore da vida, é o conhecimento que nós devíamos ter, que foi cortado por Satanás e pela curiosidade de Eva. Esse é o conhecimento que Deus queria nos dar no Éden, e do Éden trazer para toda a humanidade. E eu digo para vocês uma coisa. Eu digo para vocês que, então, o que é o conhecimento de Deus? O que eu posso chamar como conhecimento de Deus? O estudo do conhecimento de Deus, ele envolve estudar a Deus, estudar as obras de Deus, a busca do conhecimento de Deus, passar a conhecer o ser de Deus e as suas obras. Esse é o conhecimento de Deus. A gente precisava só conhecer isso. O resto Deus ia nos ensinar pessoalmente. Nós não precisávamos de árvores do conhecimento para aprender as coisas que o ser humano sabe hoje. E o melhor de tudo isso, nós não iríamos ser contaminados com a malícia do pecado, com a soberba, com o egoísmo, com o orgulho, com todos os sentimentos ruins. E eu falo isso porque você vê pessoas às vezes que se gabam de ter faculdades, que se gabam de ser formados, de ter estudo, de serem os conhecedores, mas a palavra de Deus diz que ele usa os loucos para confundir os sábios. Aqueles que têm conhecimento, para Deus não é nada. Ele passa o conhecimento dele para as pessoas que não têm conhecimento. Então às vezes é uma forma de Deus mostrar que não é o conhecimento da árvore do bem e do mal que vai nos trazer progresso, que vai nos trazer evolução. Ele vai sempre, desde o Éden, nos trazer morte. Tá? E eu quero falar também sobre a sabedoria. Segundo a Bíblia, sábio é aquele que conhece e teme a Deus. Não adianta nada termos conhecimento do mundo e perdermos a nossa salvação, a salvação das nossas almas. Não caminhar com aquele que criou, e não caminhar com aquele que criou todas as coisas, é óbvio. Porque todo o conhecimento que você acha que você tem na sua faculdade, no seu estudo, eu falo até mesmo para teologia, irmãos. A teologia às vezes mata. Você precisa ser saudável, você precisa ler a palavra de Deus com olhos espirituais. Porque tem muita gente falando besteira, tem muita gente desacreditando os pontos que não eram para ser desacreditados, tem muita gente mudando a Bíblia. Daqui uns dias o ser humano vai querer mudar a Bíblia.
pelo conhecimento maligno tem sido semeado na vida de cada um. Então você temer a obra de Deus, você temer a Deus, é você dizer a Deus: Deus, eu não sei de nada, me ensina. Eu não sei de nada, o Senhor pode me ensinar a falar diante das pessoas? O Senhor pode me ensinar a aprender essa profissão? Claro, você vai estudar, você vai buscar um pouco de conhecimento. Mas isso não pode ser um ídolo na tua vida, isso não pode ser um pilar na sua vida. Você precisa ter conhecimento bíblico de Deus, que Deus venha te revelar. Existem milhares de pessoas hoje que têm intimidade com Deus, que trazem palavras fantásticas, que nos impulsionam a buscar. Mas eu garanto a você que esse conhecimento não vem dessa pessoa, vem de Deus. É a sabedoria de Deus. Então, nós precisamos nos voltar à árvore da vida. E a árvore da vida hoje, nos dias de hoje, é Jesus. Enxergue Jesus, fale com Jesus, ore a Ele, busque a Ele, e Ele te responderá. Você não precisa mais perder o seu tempo. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar a sua faculdade, abandonar tudo que você aprendeu e não querer ter conhecimento com mais nada, mas eu estou dizendo para você buscar a Deus acima de todas as coisas, a servir a Ele e a pedir as coisas para Ele. Você precisa ter sabedoria, sabe? Você precisa que Deus Ele dê essa sabedoria. Eu tenho alguns versículos aqui que eu quero compartilhar com você, que é muito profundo, que é Provérbios 2:6, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Existe uma única fonte de sabedoria e buscá-la em qualquer outro lugar é tolice e perda de tempo. Toda a sabedoria está no próprio Senhor. Ele dá a quem Ele quer. A inteligência humana não é a origem da sabedoria. A inteligência humana é a origem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela foi consumida. Você precisa entender que é como um manancial de águas. É como uma nascente de água. Aquela nascente que sai... Imagina que existe uma nascente que ela sai todas as águas de toda a água da terra. Toda a água da terra sai por aquela nascente, mas aquela nascente ela foi contaminada pelo conhecimento do bem e do mal. Então, por isso que nós nascemos pecaminosos, porque a nossa origem ela é pecaminosa. Nós precisamos aceitar Jesus nos dias de hoje, buscar a sabedoria de Deus e conhecimento da árvore da vida, porque a palavra de Deus ela nos diz que nós provaremos da árvore da vida. Então, meu irmão, minha irmã, abra os teus olhos, acorda. Eu quero trazer para a tua vida a árvore da vida. Despreze o conhecimento do homem. O homem não sabe de nada. O homem não consegue, o homem não estudou nem 1/3, nem 10% do que existe no mar. No mar existem coisas fantásticas que o homem não sabe. O espaço foi estudado bastante, mas o homem não consegue ter acesso ao espaço porque existe um bloqueio. Deus ele quer que nós venhamos a ter intimidade com Ele, a buscá-lo, porque Ele revela coisas que não foram reveladas ao homem ainda. Eu deixo para você esse entendimento, esse vídeo de entrada. E você precisa saber sobre as árvores e o conhecimento, é que o conhecimento vem de Deus. Ele vai te dar conhecimento, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai fazer com que você seja um homem e uma mulher sábia. E você, quando você fechar os seus olhos no seu túmulo e você morrer, você vai acordar com Jesus e ter a vida eterna. Nos dias de hoje, meu irmão e minha irmã, busque o conhecimento que vem da parte de Deus, porque vão existir muitos conhecimentos novos que vão chegar aos olhos dos seres humanos e muitos vão ficar maravilhados. Mas é um conhecimento usado principalmente pelo anticristo para te manipular, para causar a tua morte, para você perder a tua salvação. Então busque conhecimento de Deus, porque Ele vai te dar conhecimento. Amém, meus queridos? Esse é o meu primeiro vídeo. Confesso a vocês que eu estava ansioso para que Deus me enchesse para falar para vocês. São palavras simples, mas são palavras profundas e proféticas para a tua vida. Eu profetizo conhecimento da parte de Deus para a tua vida. Eu profetizo que Deus venha te inspirar a fazer coisas para Ele, venha te inspirar e te dar mais sabedoria. Esqueça o mundo, não se conforme com esse mundo, não se conforme com o que está acontecendo. Erga a tua cabeça, busque a Deus. Você tem tempo de ler a palavra agora, porque a maioria das pessoas estão em casa. Se alimente mais da árvore da vida. E hoje a árvore da vida é a Bíblia. A árvore da vida é a Bíblia, ela está conosco. Você tem esse poder, mas você precisa conhecer esse poder para que Deus possa te usar. Amém?
Eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever aí no nosso canal, porque nós queremos que esse canal cresça. Compartilhe esse vídeo com as pessoas da maneira mais simples possível. Eu vou tentar trazer mais conteúdo para vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. A paz de Yeshua para a tua vida. Amém? Glória a Deus.